Senhor, e que o Senhor possa, Pai amado, Pai querido, abençoar essa palavra, esse culto nessa noite, que possamos, ó Pai, entender a profundidade do Teu querer, Senhor, e praticar, Pai. Senhor, não podemos ser ouvintes da palavra. A Bíblia fala que temos que ser praticantes. Eu tenho visto tanta pessoa ouvir a palavra, mas não praticar, Senhor. Então, ó Deus, que possamos ser praticantes da palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. 1 Samuel, versículo 9 e 10 diz assim, 26. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Poder sentar. Aqui Davi está falando para Abisai a respeito de Saul. Presta atenção. Saul perseguia Davi. Saul perseguia Davi. Só que Saul deu uns moles. Um desses moles foi mais de um. Ele dormiu e Davi chegou do lado de Saul com ele dormindo. E aí Davi, ele poderia ter matado Saul. Davi poderia ter tirado a vida de Saul, ter tirado a vida daquele que estava perseguindo ele. Saul perseguia Davi e não conseguia matar Davi. E por mais de uma vez, Davi conseguiu ficar com Saul frente a frente, dormindo, e Davi poderia ter matado Saul e não matou Saul. O final dessa história é Saul tirando a sua própria vida. Esse é o final da história. E sabe, irmão, o que Deus ele quer falar é porque nós sofremos muita perseguição, né? Eu como igreja, eu como pastor, como instituição, a gente tem sofrido muitas perseguições. E na nossa vida às vezes acontece isso, né? Na minha vida pessoal, graças a Deus, eu não tenho perseguição nenhuma. Todos me amam, todos são meus amigos. Só que no espiritual, como o próprio pastor Fernando disse, profeta não tem amigo. E é verdade. Tu vai para a Bíblia, você vai para a Bíblia, você vê profeta tendo que falar a verdade e sendo perseguido para matar, sendo expulso de lugares. Então, quando você tem a função, a obrigação de falar a verdade, você começa a ser perseguido. A verdade é, sabe o quê? O ser humano, natural do ser humano é não suportar a verdade. Isso é natural do ser humano. O ser humano, muitas vezes, não gosta de ser confrontado, não gosta que você fale a verdade. E no Evangelho, o pastor, como líder, ele foi feito para falar a verdade. E aqui nessa igreja, já muita gente, desde quando eu inaugurei essa igreja, muitas pessoas quiseram
se ela por si só virar inimigas, é falar da gente, né? Falar mal, por verdades que tiveram dificuldade. Mas aí fora, ninguém fala o que fez. Outro dia o Alisson encontrou aqui fora uma jovem que falou assim para ele assim: não piso mais aí não, porque eu saí daí muito magoada. Aí eu falei: Alisson, vem cá, mas agora por quê? Porque saiu daqui, era criança, pequena. E outra, saiu daqui porque a mãe quis trair o marido, arrumou um amante e foi viver com o amante e queria que eu deixasse o diaconisa aqui dentro, queria que eu deixasse do jeito que estava, queria que eu passasse a mão. Não, eu não expulsei ninguém, não fiz nada. Eu só fiz uma coisa, botei de mão, que era a minha obrigação como pastor. E a minha obrigação como pastor é o quê? Você está em pecado, você está errado, você não está certo, porque você largou teu marido, que era um miserável, mas era teu marido, e você foi viver com a amante, porque o que você tem hoje é amante. Então você está em pecado, indo para o inferno. Eu não posso passar a mão nisso. A pessoa não suportou e quis ser da igreja. Agora eu duvido se por onde está indo está falando a verdade. Eu duvido se por onde está chegando está falando a verdade. Não, eu saí de lá porque eu estava no banco, porque eu larguei meu marido, arrumei outro cara e o pastor me botou no banco. Eu duvido que fale isso tudo. Eu duvido. É como ele fala, né? A gente nunca arrumou tanto inimigo depois que a gente virou líder de igreja. Por quê? Porque você é obrigado a falar a verdade. Você é obrigado a confrontar pecado. Essa é a minha função, é confrontar o pecado. Eu tenho que mostrar que o que você está fazendo é pecado. Ou não. Eu tenho que mostrar, eu tenho que abrir minha boca. Essa é a minha função. Aquela que você está prestes a casar, porque eu tive que ficar no ouvido dela falando que se ela não casasse, ela ia para o inferno. Porque a verdade é essa. Porque é isso que Deus já quer. Deus ainda dá um tempo. Porque Deus também dá um tempo, mas depois ele começa a exigir, começa a cobrar. E ela correu atrás da papelada e conseguiu. Então, o que acontece? A minha função aqui é confrontar o pecado. A minha função aqui é falar a verdade. Doa quem doer, falar a verdade. Isso você faz do inimigo. Infelizmente, pessoas não gostam de ouvir verdade. Mas aí, o que acontece? Nós temos uma lição aqui muito boa com Davi. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos ir para o embate. Ou seja, nós queremos ir para o bate-boca. Nós queremos ir para a discussão. Nós queremos ir para a briga. Nós queremos nos defender das injustiças e muitas das vezes da mentira que são palavras por aí. Há um ano atrás, até ameaçado de morte eu fui por falar a verdade. E a pessoa me mandava mensagem falando que ia fazer acontecer. E Deus falou para mim assim: não fala nada. Trouxe um homem aqui, o pastor aqui não falou, aqueles corinhos, boca fechada, não fala um ai, deixa falar o que quiser, não fala um ai. Eu passei sem falar nada. Deus fez tudo, disse por tudo, nós estamos aqui. Então, o que Deus, Ele quer que nós entendamos essa noite, que nós, muitas das vezes, podemos estar sofrendo perseguição. Nós, muitas das vezes, podemos estar sofrendo calúnias, injustiças.
E o que nós temos que entender é que nós não precisamos fazer nada. Davi não precisou tocar num fio de cabelo de Saul. Saul quis perseguir Davi, porque Davi era o sucessor do trono dele. E quem arrancou Saul do trono foi Deus. Por quê? Porque Saul fez besteira. Porque Saul deliberadamente pecou. Deus arranca Saul. Saul não quer sair. Começa a tentar matar, perseguir, matar Davi como se fosse resolver o caso dele. Davi teve por mais de uma vez a oportunidade de matar Saul e não matou, e no final Saul acaba se matando. Sabe, se nós formos tentar resolver os problemas com as nossas forças, nós podemos arrumar um problema maior. Nós temos que deixar a pessoa ela se enrolar sozinha. Eu estava conversando com os amigos. Eu tenho um amigo que mora, até contei essa história mais ou menos esses dias aqui. Eu tenho um amigo que mora umas 3 ruas depois da minha. Aí um rapaz que mora mais ou menos na vizinhança e para o carro na porta desse meu amigo. O que aconteceu? Ele chegou muito bêbado de madrugada, muito bêbado, com garrafa de uísque na mão, dirigindo. Ele mesmo se filmou, botou no grupo lá, arrancando placa de obra pendurada. Ele falou: entendi, quem manda sou eu, agora não tem mais isso não. A rua está liberada, pode passar que eu arranquei a placa. Arrancou a placa de proibido estacionar. Aí falou: agora está liberado, pode estacionar à vontade, não tem mais nenhuma proibido estacionar aqui não sei o que. Parou a porta na casa desse meu amigo, 2h pouco da manhã. Colocou as placas no portão dele, começou a tirar foto. O meu amigo tem 3 cachorros, os cachorros começaram a latir loucamente. A mulher dele acordou, viu pela câmera, ele tem uma câmera, viu pela câmera, que era um amigo lá que estava no portão tirando foto. Aí esse meu amigo foi na câmera olhar, aí ele acendeu a câmera para poder a câmera começar a filmar a colorida, que ela estava filmando preto e branco. Quando ele acendeu a câmera, o rapaz bêbado viu que ele acendeu a câmera, começou a mostrar o genital para o rapaz, começou a fazer gestos obscenos, começou a gritar. Aí a esposa do meu amigo foi lá fora, foi falar com ele tacou as placas, xingou a mulher do meu amigo, uma senhora, tacou as placas na mulher do meu amigo, dentro do quintal dela. O filho desse meu amigo pulou o portão, encheu a cara do cara de bolacha. O cara ficou internado com a cara destruída, traumatismo craniano, mandíbula quebrada, dentes todos esbugalhados, arrebentou todos os dentes da boca. O cara tem que fazer uma reconstituição facial, operar a mandíbula, botar no lugar, está todo destruído. Só que acontece que agora o cara está todo errado, porque chegou mesmo, fez uma guarda terrível. Ele está se achando certo e falou que fizeram com ele uma covardia e jura vingança. Aí o pessoal está falando para esse meu amigo: ó, não dá as costas para ninguém não, hein? Cuidado, não dá as costas para ninguém não. Aí eu fico pensando, sabe o que é isso? Isso aí é problema que a gente arruma por tentar resolver os problemas com as nossas mãos. Quando a gente tenta resolver os problemas com as nossas mãos, a gente pode estar arrumando um problema maior ainda. O que Deus quer que a gente entenda nessa noite
é que nós venhamos a colocar os problemas nas mãos dele. Olha que Davi fala no versículo 11: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está na sua cabeceira e a bilha d'água e vamos. Davi, ele coloca essa situação nas mãos de Deus. Davi, ele continua fugindo de Saul, até que Saul acaba se matando, tirando sua própria vida. E claro que nós entendemos que, primeiro, Saul caiu na desobediência. Desobediente já vai para o céu. Todos concordam com isso. E para piorar a situação de Saul, Saul tirou sua própria vida. Quem tira a própria vida não vai para o céu. Ou seja, Saul, depois de ser um grande ungido de Deus, Saul, depois de ser rei sobre o povo de Deus, Saul vai para o inferno, porque escolheu viver no pecado. E Davi não precisou tocar um dedo de Saul. Um dedo. Hoje, eu não sei quem se Davi vai fazer. As pessoas estão instruindo a ele a ir na delegacia, pedir proteção, né? Tal, muitas coisas. Mas o rapaz não vai sair de casa tão cedo, né? Vai ficar de muito tempo. Mas um dia vai se levantar. E o problema é que ele está com sede de vingança. Ele está com sangue na boca. Então, o meu problema, às vezes, é grande. Mas quando eu tento resolver com as minhas mãos, eu arrumo o problema uma hora ainda. O que Deus quer que eu saia nessa noite daqui entendendo é: preciso colocar os meus problemas na mão de Deus. Eu não preciso tentar resolver com a minha força, porque eu não vou ter como ajudar nada. Eu vou só piorar a situação. Eu vou só aumentar o meu problema. Eu tenho que sair de cena e deixar de resolver. Eu tenho que, às vezes, deixar a coisa rolar até ver a mão de Deus ir lá e fazer por mim. Porque se eu ficar tentando, eu vou acabar conseguindo piorar a minha situação. Se eu ficar querendo solucionar o problema, eu vou acabar arrumando mais problema. Então, eu não preciso mover a minha mão para resolver nada. Eu tenho que aprender a confiar em Deus, irmão. Nós temos que aprender a confiar em Deus. A minha família está uma bagunça. Confia em Deus. Confia em Deus. Tem muitos filhos que vão para as drogas porque tem uma família desequilibrada, tem pais desequilibrados, porque não sabem como resolver o problema. Irmão, a Bíblia fala que ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Não adianta eu espancar meu filho, não adianta eu viver gritando com meu filho, não adianta nada disso se eu não entender que eu tenho que educar meu filho a querer ir para a igreja. Eu tenho que entender que meu filho, o lugar dele é
depois o meu filho vira um problema e eu não vou ter como resolver. Por quê? Porque eu não aprendi a colocar meu filho nas mãos de Deus. Eu não tive capacidade de ensinar meu filho a ir para a igreja. Hoje, quantos pais estão aí, jogando filha para fora de casa porque a filha engravidou? Quantos pais estão jogando seus filhos na rua porque pegou o filho e não querem saber da filha dentro de casa? Mas por quê? Porque não ensinaram. Não ensinaram que o caminho certo é a igreja. Uma vez tinha um cara metendo pau na igreja, na fila na loteria, estava pagando uma conta, mas metendo mais. Aí eu tinha uma filha com 17 anos, que tinha 2 filhos. 17 anos, 2 filhos. E metendo mais. Eu estou esperando a conversa dele com a filha de 17 anos, 2 filhos. Primeiro filho com 14, sei lá, um ano, 13, 14 anos. Estou calado. Até que ele veio para mim. Aí ele começou a conversar comigo. Aí eu até falei, não só, desculpa, eu sou pastor. O cara mudou a feição, ficou sem graça. Porque tem pessoas que não têm senso nenhum, ela começa a falar besteira e não sabe nem quem é que está ao seu redor. Aí a pessoa começa a falar nome de polícia, aí na fila tem um policial. Aí tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Aí acontece, aí eu pensei, olha só, eu sou pastor. Deixa eu falar com o senhor, eu estou escutando sua conversa. O senhor falou que seu filho tem 2 filhos de 17 anos. Deixa eu falar com o senhor. Se a sua filha estivesse na igreja, ela ia aprender que o certo era ela casar virgem. Pastor nenhum ia ensinar ela a ter relação sexual com namoradinho com 14 anos, me perdoa. A sua filha não ia perder a sua infância e juventude porque está tendo que cuidar de criança ainda. Lá na igreja, ela ia aprender a ser criança, ela ia aprender a brincar como criança e a ter filho na hora certa, depois de adulto e casado. O cara fica sem graça. Então nós perdemos porque muitas das vezes a gente não confia em Deus. E sabe como é que eu demonstro que eu não confio em Deus? Quando eu começo a perder a noção e o querer de trazer meus filhos para a casa de Deus. Quando eu começo a deixar meus filhos longe da casa de Deus, longe do Evangelho, isso é um perigo. Sabe por quê? Porque aí fora o mundo abraça. Meu filho está na faculdade. Depois da faculdade, a brincadeira dos caras é ir para o bar beber uma cerveja. É sair. E o meu filho volta para casa. Eu tenho que entender que eu preciso confiar em Deus. É isso que Deus quer falar para nós nessa noite. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar meus filhos em Deus, a minha família em Deus. E isso é com atitude. Bater, é lógico que você vai achar teu filho, senão vira sem vergonha. Mas espancar, gritar o tempo todo, irmão, o negócio é ensinar o caminho de andar. A Bíblia fala tudo. Eu preciso do meu filho dentro da igreja, eu preciso. Eles têm que ter noção de espiritualidade. Porque criança não tem, então tem que aprender pequeno. Noção de espiritualidade, temor, aprender temor. Aprender que tem que ir na igreja assim, para quando crescer, o mundo não vai sair fora. Tu pode notar
que a maioria dos bandidos é subcrente. Sabe o que é isso? É mãe que não souberam confiar em Deus. Pode estar aí. A maioria é subcrente. E nós temos que aprender isso. A confiança em Deus. Não tente resolver os teus problemas com as tuas forças, com as tuas mãos. Você vai acabar arrumando um problema maior. Vai acabar arrumando um problema maior. Eu tenho que entender isso. A minha força, o meu conhecimento, não vai me levar a lugar nenhum. Pode me levar a uma dor de cabeça maior do que eu já estou passando. Agora, quando eu fico parado na minha, deixando os outros fazer e acontecer, quer falar mentira, fala, quer inventar história, inventa, quer colocar conversa, piada, conta, quer fazer, faz, mas eu estou aqui na minha posição. Quem quiser acreditar nos outros, acredita. Quem quiser que fique com a verdade de quem quiser, mas eu estou aqui na minha posição. E no momento certo, Deus ele faz acontecer. No momento certo, as coisas entram no trilho e Deus dá vitória. É isso que eu tenho que aprender. Nem tudo dá para eu fazer com a minha mão, não. Nem tudo dá para eu tentar resolver. Dá para eu ficar brigando. Dá para eu ficar querendo bater boca com os outros, discutindo, não. Tem coisas que eu tenho que levar para Deus e falar: Senhor, coloca no lugar, Senhor, faz. E a minha função é orar até Deus fazer. Por quê? Porque senão casamento se acaba, senão pais deixam de falar com os filhos, tudo por conta de tentar resolver do seu próprio jeito. Tem mulher que tem aquele negócio, tem um filme aí, é quarto, que a mulher fez um quarto de batalha, quarto de guerra, deixa no filme. A mulher, ela fez o quarto dela, o filme é bom, de oração, é o quarto do filho. Mas o filho é isso. Por causa do filho, a mulher faz o quarto do próprio filho de quarto de oração, para guiar. A mulher ia orar toda hora no quarto do filho. No final, a vitória foi da mulher. Não precisou bater de fé, não precisou gritar, não precisou nada. Foi por oração, foi por clamor. E é isso que Deus quer que a gente aprenda essa noite. Aprender a ir para a oração. Quando as coisas estão da forma que eu não quero, quando as pessoas estão buscando atrito, quando as pessoas estão buscando bater boca por coração, porque não vai resolver nada eu tentar